comemoração do Dia Internacional das Mulheres. E eu conheço muitas empresárias que utilizam dos signos para conseguir planejar seu calendário de ações, calendário de lançamento de produtos, serviços, para saber exatamente, de acordo com a posição dos astros, como que vai estar. Pensando nisso, eu realmente chamei mais para um bate-papo uma pessoa que eu conheço bem próxima, e eu sei que ela faz um trabalho muito bom de astrologia, que é a Djamila, do De Bem com os Astros, que acabou de Vou entrar. começar a fazer essa leitura, né? Mas antes de começar, é só para deixar bem claro que a astrologia, a gente vai fazer uma leitura baseando no ascendente, né, das pessoas. E eu acredito que as mulheres hoje estão empreendendo mais, né? Estão entendendo esse mundo aí dos negócios, então trazer ali as possibilidades de ganho, qual o melhor mês, porque muitas das vezes a gente sente que está parado, e muitas das vezes é só um momento, só um trânsito que a gente está passando, mas a gente tem um chamado durante esse trânsito. Então, muitas das vezes é para a gente pensar um pouco mais, às vezes revisar alguma coisa. Tem momentos que a gente está mais ativo, então é um momento que a gente está fazendo uma leitura somente com base dentro do ascendente, então não é algo assim determinista. Então a gente está falando ali uma possibilidade, né, de tendências que a gente vai falar dos trânsitos mais importantes do ano de 2024. Então, um deles, né, vou começar pelo ascendente em Áries, que é um momento de muita movimentação. Então, é uma fase que as arianas estão olhando para frente. A gente vai falar um pouquinho sobre Júpiter, que vai entrar ele vai trocar uma roupagem, né? Vamos dizer assim. Ele vai entrar em Gêmeos, então isso é uma energia que a gente sente uma vez no ano. Então a gente precisa aproveitar essa energia que a gente tem na nossa casa para aproveitar para fazer assim, né? Render, vamos dizer, os nossos valores. Porque Júpiter, dentro da astrologia, ele é o grande benéfico. Então, ele traz ali a abundância, a expansão. Então, quando ele toca em algum lugar, em alguma área do nosso mapa, a gente precisa aproveitar para fazer isso crescer. Então, eu trouxe aqui a percepção de Júpiter, né, em cada ascendente, e também eu vou falar um pouquinho de Saturno, porque além dele ser o ano regente, a gente vai precisar falar um pouco mais dele, porque a gente pode sentir o ano um pouquinho mais lento, porque dentro da mitologia, Saturno é Cronos, então ele controla o tempo. Então, muitas das vezes, esse tempo a gente precisa aproveitar de uma melhor forma, no sentido de revisar, ter calma. Então, a gente vai falar mais um pouco sobre cada ascendente. Então, Áries é um momento que as arianas de ascendente, elas estão olhando para frente, elas estão observando mais metas, conseguindo planejar um pouco melhor, vamos dizer assim. É um momento que ela pode sentir em uma fase do ano, né, vamos dizer assim, uma desaceleração. Mas, assim, é porque Mercúrio vai entrar em retrogradação em maio, e isso pode influenciar quem tem um aspecto forte em Áries. E a gente considera ascendente um posicionamento bem forte, tanto de ascendente, Sol e Lua. Então, a gente considera isso uma força muito intensa. Então, eles podem sentir aquilo ali um pouquinho mais confusos, porque Mercúrio mexe com o nosso intelecto. Porém, é um ótimo momento para eles incentivar mais a clareza, porque as arianas de ascendente, elas são muito energéticas, elas têm muita ação, muita disposição, e às vezes esse momento é para quê? Para ela acalmar, até mesmo para trazer, sim, uma tranquilidade ali para o negócio dela. Então, o que a gente fala ali a nível do negócio, do empreendimento? Júpiter vai influenciar a casa 3. Então, está favorecendo para ela, né, o ano de 2024, para ela reforçar a questão da comunicação. Vamos dizer assim, do meio de se comunicar, como ela está comunicando. Então, isso é algo que vai chamar bastante atenção para ela aproveitar essa habilidade. Quando a gente fala de comunicação, até mesmo envolve vamos dizer assim, um aprendizado. Ou ela querer fazer um curso de oratória, ou querer fazer algum curso que trabalha ali aquela comunicação, vai ajudar muito
esse ano vai intensificar o negócio dela, que muitas das vezes essa comunicação ela pode ficar um pouquinho bagunçada. Então, pedir auxílio nesse momento vai ajudar bastante as arianas de ascendente. Mas é um ano bem, vamos dizer assim, ela vai sentir ainda um fluxo mais movimentado, porque tem alguns ascendentes que vão sentir um pouquinho mais lento. Mas os arianos de ascendente vai estar ok. É só ter esses cuidados quanto à comunicação, porque pode interferir até mesmo a nível de raciocínio, como pensar. Então, isso vai ajudar bastante. Aqui também sobre touro, né? Touro dentro do ascendente é também uma Tô energia... super interessada. Como uma taurina. Então, aí eu falo assim, é um ótimo ano para as taurinas, tá? De ascendente, de sol, está recebendo um influxo muito grande. Eu acredito que 2023 também foi um ano intenso, né? Eu falo assim, de muita movimentação. Eu falo assim, é como se estivesse colhendo as sementes, né? Que plantou ali. Tá colhendo. Temos outro taurino ali também. Então, a colheita vai ser boa para 2024. Porém, vamos dizer assim, esse primeiro semestre, né, de 2024, o quanto os taurinos de ascendente conseguir fazer mais movimentos para gerar uma renda, para gerar, vamos dizer assim, um engajamento ali com os clientes, com o próprio negócio, vai ajudar bastante até junho, porque depois pode ficar um pouquinho mais lento, então pode sentir um pouco mais disperso, um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais ansioso, e não conseguir entender de fato o que o negócio dele, o que o trabalho está pedindo. Então, quanto mais fazer agora dentro desse ritmo, porque o ano astrológico começa em março, dia 20 de março, agora em 2024. Então, vai movimentando. Então, deste momento até junho, conseguir ali dar um gás ali para o negócio vai ajudar bastante também os taurinos de ascendente. Então, Júpiter ali vai pegar a casa 2, então pode sentir um pouco disperso, né? Tem que tomar cuidado com os gastos. Pode trazer ali uma sensação de que precisa de muita coisa, que precisa expandir no sentido assim, eu preciso de mais curso, mais no sentido de aprendizado, sabe? E começar a comprar aquele tanto de curso e não dar conta de fazer. E, na verdade, é o que os taurinos precisam só, assim, acalmar, né? Porque trazer um equilíbrio para esse momento que não necessariamente é algo que precisa investir, sabe, em conhecimento. É Tomar mesmo colher o que já tem. Tomar um pouco de cuidado com a obesidade mental, né? E a Sim, síndrome da impostora. e isso fala bastante. Eu falo assim, e é um ano que ela vai ter, as pessoas que estão com ascendente em touro, vai ter Saturno na casa 11. Então, o que é importante ali, Saturno? Ao mesmo momento que pode sentir que está lento, que não está gerando fluxo dentro do trabalho, não está dando retorno, vamos dizer assim, é um momento de aprendizado e vai trazer uma possibilidade de trazer ali cursos para mexer com finanças. Então, por exemplo, se não está se sentindo que não está conseguindo, que sozinha não está, peça ajuda, faça um curso para administrar esse lado e aprender também a lidar com os recursos financeiros, né? Todos nós precisamos, que todo negócio, toda empresa precisa de ter uma organização. Então, pede muito para trabalhar esse lado, porque essa dispersão ali referente a gastos, não prestar atenção que está usando, vamos dizer assim, os recursos além do que precisava, isso pode trazer, sim, um desajuste ali no negócio, mas é um ano que investir ali em como trabalhar com os próprios recursos, então vai ajudar bastante o ascendente em touro trabalhar com esse processo. Os geminianos de ascendente, eu falo assim, é um bom momento para eles, porque Júpiter vai entrar no próprio ascendente. Então, vai dar ali uma determinação, ele vai estar com um grande benéfico ali, influenciando
os movimentos, né, vai ajudar essa pessoa que tem um ascendente em Gêmeos a ir para frente, a se movimentar, a trazer ali uma expansão. Aconselho até trabalhar, entrar, por exemplo, fazer uma atividade física, começar a se movimentar bastante, porque ele pode sentir um excesso de energia ali e precisa ser canalizado de alguma forma, porque se você não canaliza, isso pode gerar uma agitação interna mesmo. Então, quando Júpiter, né, entrar em Gêmeos, eles vão sentir ali essa roupagem nova. Isso vai acontecer no dia 26 de maio. Então, ainda tem um tempinho ainda, né, para a gente se preparar com o Júpiter em Touro. Então, aproveitar esses recursos taurinos para poder nos ajudar também. Então, eles estão com grande benéfico ali, influenciando as atitudes, porém, ele pode sentir com muito excesso de energia, mas muito excesso de energia. E o que acontece? Pode gerar imprudências. O que isso faz no negócio? A pessoa começa a lançar um monte de produto ao mesmo tempo e não consegue sustentar. Então, dentro do negócio, é importante ficar somente ali com o que já tem, não leva no exagero, porque pode, assim, se for colocar energia, coloca energia com o que já tem. Apesar de ser um momento de expansão, o signo de Gêmeos ele vai sentir ali muito o influxo do Mercúrio retrógrado. Então, a gente tem 3 vezes Mercúrio ficando retrógrado. E isso, para ele, pode ser, assim, um pouco tenso, agitado, ativando aquela casa. E isso pode fazer com que esse geminiano troca de serviço toda hora. Por exemplo, cada hora ele lança uma coisa e cada objetivo, e vai surgindo essa situação e pode gerar uma certa insatisfação no campo profissional. E aí, esse geminiano, em vez de colocar toda a força no projeto que já tem, no negócio que já tem, ele pode querer fazer outros por uma insatisfação. Mas, olha, é uma sementinha que está plantando, você vai colher em algum momento. Então, vai com calma, tudo precisa de tempo. Igual esse ano, como eu falei, 2024, vai dar uma sensação de que está parado, que está lento, mas não é que está lento, está acontecendo. Só que não é no nosso tempo. E a gente pode estar mais, assim, ansioso para que aconteça. Mas o mês de junho, para os geminianos, vai ser ótimo. Se ele quiser colocar, por exemplo, algum projeto, lançar algum curso, ou colocar alguma coisa, vamos dizer assim, colocar um projeto no mundo, junho vai ser o melhor mês, porque é como se ele estivesse recebendo todas as energias, todo o fluxo ali para esse negócio ter mais visibilidade. Porque quando a gente fala de sol, a gente fala de brilho. Então, aonde o sol está naquele momento, ele dá uma intensificada. Então, se ele lança alguma coisa, é como se energeticamente ele trouxesse aquela atração energética para o negócio dele. Então, é muito bom. Se tiver ali, é para manter confiante. Vai fazendo, que o Mercúrio vai ficar retrógrado agora para esse período, agora dia 1º do 4 e vai até o dia 25 do 4. Então, pode sentir que está parado, mas usa esse tempo para aperfeiçoar o que já tem. E junho lança. Vai ser ótimo dentro desse momento, que aí espera um pouquinho, mas vai dar bom. Então, assim, eu falo, Então, vai geminianos, receber... fique de olho, se prepare, porque junho é o momento do seu lançamento. Pois quem tá ali com o projeto já é tirado do papel, porque o geminiano costuma ter várias ideias e não tirar do papel, e deixar só ali na gaveta e não colocar. Então, do dia 1º do 4 ao dia 25 do 4, faz uma estruturação, vai se preparando para que junho ele movimente esse projeto, vai ter um retorno financeiro, assim, não é que vai acontecer em fase de mágica, então ele precisa fazer uma estruturação toda primeiro, mas vai ajudar. Energeticamente ele vai estar ali com os holofotes para ele. Exatamente. Então No vamos mês que eu lá. programei um projeto. É isso aí, você tá certa. Mas Perfeito. essa seria para quem é ascendente em Gêmeos ou para quem é Sol em Gêmeos? Ou, Olha, de certa forma, pode ser os dois. Os dois, os igual eu dois. falei, é muito forte, tanto o Sol, a Lua, o ascendente são muito fortes, são assim, energias
intensa no nosso mapa. Então, se você olha pelo Sol e olhar pelo ascendente, vai ser perfeito também. E se você já conhece o mapa, se o seu ascendente é diferente do seu Sol, pega a dica dos dois e faz aquela costura ali que vai ajudar bastante também. Ascendente em Câncer para 2024. Eu falo assim, os cancerianos, as cancerianas, né, é como se ela tivesse um momento agora de despertar. Vamos dizer assim, onde ela vai se encontrar mais objetivos, ela vai estar com mais disposição para fazer isso, porque Saturno também está ativando a casa 9, né? Quando a gente olha pelo ascendente, né? Vai ativar a casa 9 dela, ou se a pessoa tem o Sol naquela casa, também vai ser bem ativado. Então, é onde a gente trabalha ali o nosso conhecimento, nosso aprofundamento de algum conhecimento mesmo. E é como se ela tivesse mais expansiva e se envolva mais em estudos. Pode ser também viagens, porque é como se ela estivesse querendo buscar recursos para ter uma bagagem de conhecimento. Até mesmo de outros lugares, entender como que é outras rotinas, né? Viajar também, pode ser que intensifique ali essas viagens. Então, é como se o universo estivesse abrindo as portas para ela estruturar todos os projetos, porque antes da casa 9 é uma casa de preparação para o profissional. Então, se você estrutura a sua casa 9, se você intensifica ela, é muito mais fluido o seu lado profissional que a casa 10. Então, você consegue atingir mais seus objetivos quando você trabalha esse signo anterior. Então, vai ajudar muito dentro desse processo. Então, os cancerianos, né, de ascendente vai estar com essa força aí. Porém, quando Júpiter está em Gêmeos, vai acessar a casa 12, porém pode ficar muito ansioso, né? Ou então mais nostálgica, né? Tentando lembrar o passado. Câncer tem essa questão, memórias da família. Então, o momento vai ser investir em hobbies, vamos dizer assim, para trabalhar o bem-estar da saúde mental. Então, uma coisa importante que eu sempre trabalho aqui, quando eu faço leitura do mapa, não adianta você querer um negócio se você não estiver feliz. O que vai motivar, eu falo assim, gente triste não prospera. Porque está numa energia negativa. Então, se ela pega e expande isso e começa a colocar uma energia positiva no próprio negócio, acredita que aquilo ali vai acontecer e que vai dar bom, vai acontecer, não tem jeito, né? Vamos dizer assim. Mas é se comprometer, é não se dispersar. Então, é o momento que a questão emocional, a instabilidade emocional, pode trazer um excesso de sensibilidade a essa pessoa não conseguir fazer. Não ir para não fazer o que tem que ser feito. Então, isso pede bastante atenção, né, para esse processo ali, para ela empreender e buscar o conhecimento, expandir e dar, assim, né, e ter uma filosofia de vida através do próprio negócio também vai agregar bastante. Se a gente não tem uma filosofia, se a gente não agarra alguma coisa, né, você às vezes sabe, né, tem mais propriedade que eu para falar ali, que é necessário. Se você não está conectada com o seu negócio, fica difícil até você entender como gerar isso, como fazer isso multiplicar. Então, vamos falar agora para o ascendente Leão. É um momento que está entrando de muita intensidade, vamos dizer assim, é um momento de transformação profunda. Eu falo assim, os geminianos, desculpa, os leoninos, de ascendente, eles estão passando por um momento onde está ativando muitas mudanças. Só que Leão é um signo de fogo, ele pode sentir dificuldade de processar essas mudanças. Então, ele pode sentir que não está bom, que não está legal. Devido a estar mudando tantas vezes, ele pode achar que é um negócio que não tá dando certo, mas o negócio está ok. O que ele precisa ver é as transformações internas, né? Então, olhar o chamado do universo, é o convite para a transformação. Não resista a esse momento, porque muitas vezes a gente tem que deixar o caos entrar, para depois a gente arrumar a casa.
Não tem como você fazer uma reforma, ver a casa bonita, sem fazer uma bagunça primeiro. Então, deixa bagunçar, coloca as cartas na mesa, olha a bagunça e você já vai conseguir, vamos dizer, estruturar para fazer essa organização. Por onde eu começo? Aí vai conseguir ver. Se você tentar controlar, você não vai saber aonde que está o erro, aonde que precisa ser mudado. Então, isso vai depender bastante, porque casa 8 a gente considera que é uma casa de negócio, também é um retorno financeiro que ela tem do processo das vendas, né? Principalmente quem recebe, quem é vendas ali, a gente olha que casa 7 é como se fosse o cliente, a casa 8 é o lugar que você recebe disso. E também investimento. A única coisa que eu coloco como observação, não entre investimentos grandes. Não é o momento. Não é o momento de investir. Os leoninos vai ter que passar por uma estruturação interna e emocional primeiro, porque ele pode cometer exageros no momento de fazer um investimento. Entrar em investimento arriscado e não ser aquele momento para ele. É claro, existe as particularidades do mapa, mas falando a modo geral, é preferível não é um ano para investimento. É um ano de estruturação emocional. Então, cada ano a gente tem um chamado ali. Todos nós passamos por isso em algum momento da nossa vida, né? Porque os planetas, eles vão voltando, vai voltando os ciclos, fecha um ciclo, entra outro. Então, assim, a gente vai trabalhando. Então, agora é o momento dos leoninos trabalhar isso e compreender melhor. E não achar que isso é injustiça do universo, tá? Isso é uma estruturação. A gente fala que é uma reforma íntima. Então, a gente precisa trabalhar essa evolução. Então, mas tem algo que vai estar bem fluido ali, que ele pode utilizar a favor, que seria o vínculo social. Assim, trabalhar com os grupos vai ser mais lucrativo. Por exemplo, fazer algum trabalho que envolva grupos, que expanda isso um pouco mais, porque é como se ele tivesse ali uma influência para esses grupos, é como se ele chamasse a atenção desses grupos. Então, às vezes ele pode estar focando no resultado, que é o dinheiro, mas ele não está olhando dentro das possibilidades que ele pode fazer ali através dos grupos. Então, se tiver que investir, vai ali, investe em projetos dentro do grupo, vínculo social mesmo, comece a interagir mais na internet, isso vai ajudar ele trabalhar esse momento que ele pode sentir que está um pouco instável. Ele pode sentir, mas mais uma vez repetindo, é o momento de 2024. Ele vai ficar assim um pouquinho, vamos dizer assim, andando devagarzinho, mas ele vai estar. Então, ele vai conseguir encontrar o conforto dele, sim, né, dentro desse processo. Eu vou falar Tem algumas pessoas para falar, olha, cuidado com o investimento. Não é momento, vamos focar em social. Isso, realmente vai ser, tem que ter bastante cuidado, porque é um momento que está pedindo um outro tipo de movimento, né? Está pedindo um outro chamado. Mas os grupos pode gerar um lucro, vamos dizer assim. Temos uma pergunta da Flor em Flor. Serve para o mapa do ano com ascendente em Leão? Serve. Principalmente quem está com ascendente Leão está muito forte. Então, interagir mais aos grupos vai ser mais lucrativo do que fazer investimentos para fazer a grana, vamos dizer assim, se multiplicar. Porque ele pode entrar no momento assim, eu preciso multiplicar isso aqui, eu preciso movimentar. Aí pode cair naquela tentação de fazer, vamos dizer assim, investimentos arriscados. Aí vai acreditar que aquilo dali é porque é bom. E ele está num processo meio ilusório daquela situação, não está pensando muito bem, porque realmente ele precisa olhar internamente as emoções e não fazer por impulso. Né? Então, isso vai ser bem importante. Então, vamos dizer, nós vamos falar ali dos virginianos em ascendente, pode ser também pelo Sol. Então, é um momento que eu falo assim, os virginianos, né, eles têm ali uma atitude de, vamos dizer assim, controlador.
eles têm ali o senso crítico deles bem aflorado. Então, muitas das vezes a pessoa pode achar que eles têm uma imposição sobre as coisas. E não é bem assim, é porque ele tem um método, ele é todo metódico, ele precisa trabalhar dentro desse ritmo, né? O virginiano é aquele que coloca post-it na casa inteira, que tem que dar o check, tem que fazer uma agenda, tem que fazer um plano, é aquele que segue bastante. Então, eu falo assim, Júpiter, quando ele entrar em Gêmeos, ele vai pegar a casa 10. Então, isso vai trazer para ele bastante clareza sobre o profissional, a situação do profissional. Então, preciso olhar também com bastante calma e ver o que está funcionando, o que não está funcionando mais. Só que ele pode ficar um pouco resistente a mudanças e achar que não vai mudar, porque ele já está ali há muito tempo dentro de um projeto e não querer entrar dentro desse ritmo ali para fazer essas mudanças necessárias. Então, o que vai acontecer? Ele pode, né, se frustrar ali dentro desse momento, ficar muito ansioso. A dica é, se abra para as possibilidades de aprendizado, ver o que fez sentido, o que não fez, amadurecer nessa área profissional. Então, assim, o que eu aconselho, assim, pode sentir que o profissional está um pouco lento e que não está dando retorno, mas não é bem que não está dando retorno. É porque realmente precisa ser verificado, precisa ser transformado. Eu falo assim, eu coloquei uma observação, se caso a pessoa que é virginiano de ascendente, né, tá ali, ela está insatisfeita com o trabalho, quer pedir demissão, vai ser um momento bom. A partir de maio ali vai ser mais fluente, vamos dizer assim, não vai sair de uma forma mais amigável e ao mesmo tempo é como se ele tivesse mais visibilidade para, vamos dizer assim, para conseguir outras oportunidades. Vamos dizer assim, é como se tivesse o brilho ali, a oportunidade de outros, vamos dizer assim, de outros trabalhos aparecer. Então, é uma oportunidade, é bom, né? Dependendo de como que vai estar. Só uma outra observação também que eu coloquei, algo que a gente olha pouco para os nossos empreendimentos, é a forma como a gente se comunica. Então, o lado de comunicação do virginiano esse ano pode estar bem exagerada, ele pode estar mais frio, irritado. Agora, se o virginiano de ascendente ou sol, ele for linha de frente da empresa, é melhor fazer uma troca, coloca outra pessoa, porque pode ser que ele não esteja com tanta paciência para lidar com esse ritmo ali. É o momento que ele está precisando de fazer uma estruturação mais no nível emocional também, a mental, vamos dizer, trabalhar esse lado ali, vamos dizer assim, é um momento de sabedoria interior. Então, se ele está vendo que ele está muito ansioso, está vendo que está muito, vamos dizer assim, exagerado, é melhor não ser linha de frente. Ou a gente não pode determinar a pessoa, se ela é dona do próprio negócio, o que ela precisa fazer? Entra num curso faz um curso de meditação, faça um curso para trazer essa calmaria ali, comece a trabalhar de uma outra forma para poder ajudar dentro dos negócios, porque a comunicação vai ser importante. Justamente. Calma, Vai ter que muita paz para os virginianos. Então, vai ter que dar muita paz para eles, principalmente porque Virgem também, ele tem um regente que é Mercúrio. Então, quando o Mercúrio fica retrógrado, ele influencia tanto os geminianos e os virginianos. Então, eles ficam muito agitados, no sentido assim, de ansiedade e muito dispersivo. Muito mesmo, eles podem sentir. E não é uma boa época quando o Mercúrio está retrógrado, fazer aqui, assinar contratos, fazer investimentos. É um momento que a gente pede para parar. Eu falo assim, para poder entender melhor, eu falo que é aquela provinha que a gente tem quando a gente está na escola. A cada trimestre a gente tem ali uma prova de Mercúrio. Então, é como se a gente precisasse fazer uma revisão dos últimos 3 meses. Depois vem a retrogradação, depois vem uma revisão. O que eu preciso fazer? Então, a gente tem sempre a oportunidade. Quando a gente olha dentro desse parâmetro profundamente a astrologia, a gente consegue ver que ela dá sempre a orientação necessária para a gente. Ele dá um momento de entrar dentro do fluxo, ao mesmo tempo ele fala assim, olha, não é o momento.
calma. Então, às vezes a gente não tem ainda o hábito, né? Vamos dizer assim, ainda não é forte se utilizar da astrologia para se movimentar, mas quando a pessoa começar a fazer, ela não vai querer parar. Vamos dizer assim, se organizar através do próprio mapa pessoal é melhor ainda, porque aí isso aqui é uma forma genérica, então estou falando de forma geral para todo mundo. Quando a gente fala somente para um mapa, para uma pessoa específica, a gente consegue dar datas, a gente consegue ver ali momentos específicos, olha, essa data de X a tal X não dá. Às vezes, para essa pessoa, mesmo ela sendo virginiana, e se o mapa dela tiver ativado algo positivo, também é bom. Então, às vezes, assim, de uma forma geral, toma cuidado, né? Então, vamos dizer assim, não se envolvam em muita coisa. Agora, se tiver alguma dúvida, pode interromper que eu vou entrando aqui, vou falando. Teve a Luiz, que eu acho que não é uma dúvida, mas ela falou, investe, investe em minha lua. Estou precisando tanto dessa organização, estou desorganizada como nunca fui na vida. Talvez por conta, principalmente desse momento que você falou que calma. Justamente, olha, e quando o virgem está a lua em virgem, ele pode sentir-se numa forma emocional tão forte, mas tão forte, e ele se travar e não conseguir. Eu falo assim que esse posicionamento ele tem vários chicotinhos. Então ele tem um momento de chicotinho, ele mesmo faz, ele mesmo já se corrige, só que ele tem que tomar cuidado que ele pode ficar num looping só assim, parado, faz e se pune, parado, faz e se pune. Então, isso que precisa tomar cuidado quando Virgem está ali com a Lua, principalmente se estiver tendo alguma tensão, é o momento de fazer assim, olha, vai meditar, vai se conectar, toma um chazinho, vai ler um livro, vai se entender um pouco mais na questão, vai tentar entrar dentro de um curso para se aprimorar, é uma ótima época, né, para eles poder se aprofundar ali. Eu vou falar agora sobre os ascendentes em Libra, né, vamos dizer assim. É um momento que o libriano está de ascendente e de sol, né? Eu estou colocando aqui a libriana, mas ela está com um pedido de muita mudança. Eu falo assim, é um momento de tranquilidade. Se ela estiver sentindo um pouco mais agitada, é um momento de parar, observar que está vindo coisa boa. Então, tanto situações de relacionamento financeiro é algo que vai ajudar bastante. E Júpiter, ele está ajudando a expandir profissionalmente. Então, vamos dizer assim, o cuidado que precisa fazer é insatisfação, porque pode achar que nada tá bom. No sentido de, vamos dizer assim, tá fluindo, por exemplo, ela tá ganhando uma grana com o trabalho dela, só que aquilo não tá bom o suficiente. Então, ela pode entrar dentro de uma situação de negativar isso mesmo e deixar travado e não perceber. Então, isso é algo que precisa ser trabalhado, assim, fortemente. É onde que ela vai buscar ali várias satisfação. É um momento que ela precisa ter calma, porque o sol vai brilhar. Para essas pessoas que estão ali em Libra, é o momento deles, né? Então, é um momento que pode perceber uma facilidade de trazer a estruturação profissional e, ao mesmo tempo, essa facilidade para causar estruturação vai precisar de tempo. E pode ser que o libriano ascendente não espere esse tempo, ele pode ficar muito ansioso. No sentido, não está fazendo, mas está estruturando. Então, é o momento de ficar mais otimista, né, vamos dizer assim, trabalhando ali essa confiança e criar as metas. Criou metas, está trabalhando direitinho, vai vir a colheita. Então, tem que ficar tranquilo sobre isso. As escorpianas, né, vamos dizer assim, vão precisar de trabalhar um pouco mais esse ano, no sentido, vamos dizer assim, os escorpianos, tanto de sol, tanto de ascendente, está te pedindo um mergulho interno. É o momento que eles estão sentindo um desconforto muito grande.
a nível de empreendimento mesmo, a recursos financeiros. Então, isso está pedindo para causar, vamos dizer assim, está pedindo para ter paciência, né? Então, é desconforto, sim, mas não é para poder fazer as coisas de forma superficial. Então, não é fazer muitas coisas e achar que tá tudo bem. Eu falo assim, é um momento que vai chegar e vai ser cobrado, aquela provinha, né, que a gente fala, a gente vai ser cobrado sobre isso. Então, Saturno está na casa 5, então o desconforto desse momento é no prazer. Essas pessoas podem sentir que não podem divertir, que não pode relaxar, que não pode, vamos dizer assim, curtir vamos dizer assim, nada, nenhum tipo de hobby. Vai focar somente no trabalho, nos projetos e não conseguir. E o cuidado que precisa ter para não se autopunir por isso. Esse é, vamos dizer assim, a dica total para quem tem escorpião forte no mapa, porque sem alegria a gente não tem criatividade. Reforçando mais uma vez. A gente Serve precisa para de estar. serve para quem tem lua em escorpião? Serve. Serve bastante. Então, então vai precisar, esse ano vai precisar de trabalhar um pouco mais esse desconforto. Eu coloquei como desconforto que pode ser uma tensão. Não é algo que vai paralisar, mas é algo que vai deixar a pessoa um pouco mais triste, desmotivada. Então, isso é que não pode acontecer. Então, tem que se manter motivado e trazer a criatividade e olhar os imprevistos de uma forma assim, como um aprendizado. O que está chamando esse momento? O que eu preciso olhar? Porque sempre vai estar falando alguma coisa. Então, vai ser perfeito para poder trabalhar isso. Então, a instabilidade que pode trazer emocional, vamos dizer assim, pode trazer muita insatisfação. Júpiter expande muitas coisas. Da mesma forma que ele dá uma facilidade para a pessoa, vamos dizer assim, expandindo a consciência da pessoa, ao mesmo tempo pode fechar a pessoa e ela achar que nada tá bom. Então, vai precisar ter o controle emocional, tá? Mesmo. Tá tendo um convite muito grande. Então, eu coloquei assim, recalcular a rota. É olhar para qual caminho está seguindo e focar na transformação interior. Vai ser mais o foco de quem tem escorpião forte no mapa, tá? Então, o ascendente sagitário e também o sol está trazendo uma missão muito importante, que é de aprender sobre o tempo. Vamos dizer assim, é como se ele precisasse esse ano revisar as metas, objetivos, mas, além de tudo, o amadurecimento dentro do vínculo familiar também vai ajudar muito o sagitariano a olhar um pouco para dentro, onde ele pode sentir também a família requisitando um pouco mais, tá? É onde, nesse sentido, ele vai sentir que vai precisar de ter um pouco mais de maturidade para lidar com as questões familiares. Então, eu falo assim, é muito importante olhar para as nossas raízes, que dentro do mapa, a gente trabalha com os eixos, né? Então, a gente trabalha com a dualidade, né? A luz e sombra de um ciclo. Então, a gente trabalha ali. Quando a gente olha a casa 4 e a casa 10, que é o eixo família e trabalho, a gente consegue compreender que nada é para casa. Se a gente não tá legal ali com a questão emocional dentro da família, tiver acontecendo algo que não consegue desvincular, é importante olhar, porque a gente pode estar repetindo padrões, a gente pode estar preso em alguma situação e não consegue buscar essa ascensão que é a casa 10, que é o topo mais alto do mapa, né? Eu falo assim, é o lugar mais alto, tanto o ascendente, que a gente considera, e a casa 10. Então, para a gente chegar nesse lugar ali que é alto, né? A gente precisa olhar o que está ali, as nossas raízes, né? A nossa base para poder chegar, senão a gente vai chegar e vai cair. Se a gente não tiver uma base sólida, né? Vamos dizer assim. Então, é algo que sagitarianos estão sendo chamados para poder olhar essas questões, né, de amadurecimento, tanto familiar. Então, não pode desanimar, porque o tempo das coisas vai ser um pouco lento, mas vai acontecer. Então, é entender que tudo tem o caminho, a leveza, a sutileza desse processo. Então, trazer mais seriedade e maturidade dentro das questões. Então,
Júpiter vai ativar muito também os relacionamentos. Então, para na questão sagitariana. Então, ele vai ter, assim, muitos influxos, né? Vamos dizer assim, as parcerias pode evidenciar. Então, o que pode acontecer é essa pessoa querer se distanciar, não querer achar que é perigoso, não vou fazer isso, e não querer observar o outro lado da moeda. Então, ele vai precisar olhar para as relações, mas sem exagero, nem no excesso e nem na falta. Então, isso vai ser importante para ele. E outra coisa que eu coloquei para ele não fugir dos planos e aceitar que o sucesso vai vir da responsabilidade que ele vai ter com o negócio. Né? Então, vai precisar ser mais responsável, vai precisar de olhar mais, não pode deixar o lado, vamos dizer assim, criança falar, né? Deixar a criança interior falar, ele vai ter que trazer a fase adulta dele para que o negócio se movimente. Então, as empreendedoras que estão ali, tá, no signo sagitário, vai precisar de trabalhar um pouco mais esse lado emocional, né, que está gritando ali, é como se precisasse achar esse equilíbrio. Então, dentro da responsabilidade vai ser muito importante. Algo que, né, eu falo assim, é extremamente necessário a gente trazer o equilíbrio. Então, é um ano, eu vou colocar só uma pausa, assim, só para explicar um pouco mais o que acontece. Saturno, em 2024, ele vai trazer para a gente um compromisso. Um compromisso de olhar, de finalização. A gente está finalizando o ciclo. Então, aonde Saturno está, a gente precisa trazer uns fins. Se a gente não trazer esses fins, a gente pode trazer uma imaturidade, porque Saturno, além dele cobrar, ele vamos dizer, Cronos, o tempo, ele também, ele exige da gente a responsabilidade e o amadurecimento. Então, vai precisar de trabalhar muito essa energia, porque é algo que vai depender não só da estruturação, né, profissional, mas também emocional, porque ele está no signo de peixes. Signo de peixes, a roupagem que Saturno está é uma roupagem que deixa assim, olha, eu preciso finalizar, mas eu preciso ter uma estruturação emocional para fazer isso. Então, se as pessoas não estiver olhando para o que está, vamos dizer assim, na frente dela, se ela estiver dentro das ilusões, dentro dos sonhos, dentro das fantasias, ela pode ir para um outro caminho. E é muito fácil a gente querer entrar dentro da ilusão em 2024 no seguinte sentido. A gente está achando que um ano está lento. Então eu vou lá e começo a procurar facilidades para que faça isso acontecer de uma forma rápida. Então eu vou acreditando em situações que não estão de acordo comigo. Então, eu vou querer fórmulas mágicas, sabe? Respeito, né? É como se fosse assim, traga o marido em 3 dias. É tipo essa situação, você precisa trabalhar ali o seu emocional, mas você quer uma fórmula mágica. Então, isso é importante a gente trabalhar em 2024, porque a gente não está acostumado. A gente veio de um ano muito emocional, né? Assim, e agora a gente vai passar por um ano que está pedindo para a gente parar. E muitas das vezes a gente não quer parar. E é necessário olhar para dentro para conseguir fazer essa estruturação e essa responsabilidade vir. Por que eu estou mencionando isso? Porque a gente vai falar sobre Capricórnio e Aquário. São 2 signos que estão em muita evidência em 2024. Muita evidência. No sentido que os dois são regidos pelo Saturno. Então, ele tem essa ligação, essa conexão. Então, isso pode trazer muita influência. Só que Saturno, a gente brinca que ele é o pai. Então, ele é o pai que exige da gente uma responsabilidade, sabe? Aquele professor, uma autoridade dentro da nossa vida. Então, quando a gente está trazendo quando a gente está trabalhando ali, vamos dizer assim, em Saturno, quando a gente está trabalhando com ele, isso está mostrando que a gente vai precisar aprender a vencer os nossos medos. E o ano de 2024 é o ano que a gente vai perceber assim, eu não sabia que eu tinha medo. Eu não sabia que isso estava na minha vida. Ou muitas das vezes vai acontecer assim, vai dar aquela sacudida, né? Vai dar aquele movimento, e depois a pessoa fala assim, nossa, eu pensei que eu já tinha resolvido isso. E não resolveu. Aí vem à tona de novo, e a pessoa pode achar que é o quê? Vamos dizer assim,
é um castigo desse pai. E não é um castigo. É porque, na verdade, você não fez o serviço bem feito. Vamos colocar um exemplo a título de trabalho. Vamos supor que você vem ali prosperando, vem fazendo seu negócio, o negócio está lindo, maravilhoso, está fluindo. E você não fez nada nos últimos anos para que isso se mantenha estruturado. Ele vai falar assim, olha, você vai começar tudo de novo, ele vai deixar você sentir novamente, falando assim, olha, você não soube lidar com o seu poder. Então, você vai ter que voltar 10 casas e fazer tudo de novo. Aí vai te colocar no zero. Aí você vai achar que você está sendo castigada, mas não. Para algumas pessoas, você vai receber a atribuição disso. Vamos supor, a pessoa que estruturou, que está lindo e criou ali um negócio estruturado, fez tudo certinho, fez tudo o que o pai pediu, você vai ter, vamos dizer assim, você vai passar de ano. Se você não fez, você vai voltar e vai ter que repetir lá no início do ano. É igual a escola mesmo. A gente brinca que aqui é uma escola, mas é uma escola mesmo. E a gente vai precisar de ter consciência para que a gente não sofra os efeitos de ter que repetir de ano. Eu não sei, né? Eu falo assim, a pessoa ali pode se sentir muito chateada, mas ela vai ter que levantar a cabeça e começar de novo. Ela não vai poder parar. Só que muitas das vezes a pessoa pode ter, como é um ano de Saturno e está olhando muito o lado emocional, a pessoa pode ficar, vamos dizer assim, atormentada psicologicamente. Ficar triste, desmotivada, e entrar dentro de um lugar que não cabe ela. Isso é muito importante. A pessoa trazer ali o direcionamento, ela trazer a estruturação emocional. E isso, cada mapa, ele tem uma particularidade. Eu estou falando assim de modo geral, porque eu falo que é muito forte, né? As pessoas vão sentir, mas cada pessoa vai ter vamos dizer, um tempero diferente ali no ano de 2024. Então, tem que olhar de uma forma mais profunda. Mas, a nível geral, é como se você tivesse ali na prova, você vai ver, quando der março, vamos dizer, se chegar a 20 de março, aí você vai saber, passei ou não passei. Aí você vai acontecendo, vai movimentando, vai vir eclipse, Júpiter vai entrar, então a gente vai ter uma tensão muito grande entre março a junho. Então, é tenso. Se as pessoas não se manter emocionalmente, ela vai achar que isso é um acaso. Ela vai precisar olhar para ela. Então, a gente vai precisar olhar mais para dentro. Então, é um momento que a gente está mais reflexivo. Então, voltando ali para o negócio, não adianta a gente querer fazer, vamos dizer assim, criar metas, estruturar algo nosso sem olhar o nosso emocional, porque tudo tem a nossa energia. Uhum. Se eu estou com uma energia densa, ele vai ficar denso. Então, por isso que eu preciso trazer essa maturidade, essa responsabilidade. E quando a gente fala de Capricórnio, como vai influenciar, então vai influenciar muito a questão dos medos. Ele pode sentir uma lentidão, ele pode sentir que ele não está conseguindo, que aí ele vai ver que ele vai achar que é a capacidade cognitiva dele que está sendo pautada. E não é o conhecimento, é o emocional. E muitas das vezes vai querer não ver isso, não vai querer ver que é o estado emocional que está impedindo de fluir. Então, esse eu falo assim, que é um dos momentos, assim, Capricórnio, ele vai ter a fluência, mas ele vai precisar de olhar para isso, né? Porque Saturno, quando está em Capricórnio, ele, né, quando ele está sentindo essa força de Capricórnio, ele também sente, principalmente no ascendente, é como ele externaliza no mundo, é como ele se mostra, então vai ficar muito forte. Mas a gente não tem só momentos de reflexão ali, é um momento que precisa tomar foco, aprimorar a disciplina, sim, mas vai ser um ótimo ano para projetos. Ele vai estar, se ele olhar emocionalmente, os projetos vão ser ativados. Ele vai trazer ali um caso benefício, porém ele vai ter que mudar o estilo de vida. Sabe aquela prova em que você teve que repetir de ano, motivos que você teve que repetir de ano? Então você vai ter que evoluir dentro desse processo, mas não vai ser ruim.
Só que ele vai precisar de ter essa consciência. É um despertar, sabe? Ele, muitas das vezes a gente olha assim, as pessoas não estão olhando para o lado emocional e espiritual. Todos nós precisamos de conectar o corpo, mente e espírito. Se a gente olhar somente a mente, o nosso corpo, a gente fica desconectado. Então, isso vai interferir no nosso negócio também. Então, é o momento para ele trazer. Assim Eu não. como eu diria que assim como um negócio ele não é constituído apenas de marketing, mídia social, também é constituído pelo comercial, finanças, administração, tem suas áreas, as pessoas também têm que saber que nós também somos constituídos de espiritual, energético, físico, mental, e se alguma área da nossa não está em total equilíbrio, as coisas não vão para frente, né? Sim, é como se a gente se sentisse, é como se a gente se sentisse parado, mas o Uhum, parado não é porque está parado porque não quer fluir. uhum, É porque está te pedindo um chamado. Olha, uhum. faça isso, tenha responsabilidade, amadureça, faça de uma forma mais coerente, né? Vamos dizer assim, tente buscar novas oportunidades. Às vezes você está dentro de um método, vamos supor que você tem uma pessoa aí que está bem estruturada no mercado há anos. Aí ela sente essas influências e vai falar assim, não, é minha capacidade. E não é a capacidade. Só está pedindo para você olhar para novas possibilidades, inovação. Está pedindo inovação. Então, é um momento que é uma oportunidade, sim, mas vai precisar de olhar para esse lado. Então, é o momento que eu falo assim, se uma pessoa que tem um lado muito forte de Capricórnio e que ela lance um curso, que ela faça uma palestra, que ela comece ali trocar ideias pela internet, dentro dos grupos, ela vai ter um retorno muito legal. Só que ela vai precisar de trazer essa estruturação. Mas vai ser legal. E isso vai trazer, assim, vai ser uma jornada, é positivo, mas vai precisar desse, vamos dizer assim, desse temperinho ali, né? Vai precisar desse olhar diferenciado para esse processo. Então, vai ajudar muito, muito mesmo. Mas ela pode sentir um pouco travada, mas esse lado não é porque está travado, não é porque ela não é boa o suficiente, ou porque a pessoa está precisando de mais conhecimento. É só olhar o lado, vamos dizer, emocional. Que Capricórnio a gente fala, né? Eles têm dificuldade de olhar para os sentimentos, eles acham que é mais essa estruturação que importa, mas no fundo, eles são muito sentimentais, mas eles escondem isso. E acaba por trás dessa estruturação, desse muro, né? Esse muro vai chegar uma hora que ele vai cair. Aí, por isso a gente fala que Saturno fala que é o nosso mestre, né? Mas quando a gente segue, ele ajuda muito. Ajuda muito. Eu falo assim, experiência própria, quando eu comecei a observar os trânsitos de Saturno, observar aquele processo, a gente fica mais atenta e a gente faz aquele dever direitinho. Então, é fazer o dever de casa. Vamos falar dos ascendentes em Aquário, onde ele é regido por Saturno. Mas ele também pode sentir um ano lento, porém também é transformador. E Aquário, a gente fala que é a tecnologia, que é a inovação. E a gente está tendo um outro trânsito, que eu não falei aqui, porque vamos deixar para um outro momento, senão fica confuso, que é Plutão entrando em Aquário. A gente, literalmente, agora, nós estamos entrando na era de Aquário. Então, é agora que a gente está sentindo essa transição planetária, aquela transição que é se falada há muitos anos, né? A gente sempre escuta sobre isso, uma transição, era de Aquário, tudo moderno. Então, Plutão, ele é muito lento. Então, ele vai ficar em Aquário 20 anos. Então, ele vai ficar ali dentro da sua casa 20 anos. Então, se você não olhar para o que está agora, esse ano de 2024, o que vai acontecer? Vou dar só um review de Plutão, porque ele é muito, vamos dizer assim, ele é muito denso. Para falar dele, tem que ser só dele, sabe? Mas é como se ele ficou, se não me engano, 15 anos em Capricórnio. Então, ele ficou na nossa casa desde 2008, se não me engano, olhando para essa estruturação. Aí chega agora, ele vai
para Aquário, a gente já sente a mudança, porque a gente está acostumado, ó, quanto tempo sentindo ele dentro de Capricórnio. Chega agora, ele dá esse movimento, só que ele está dando só uma pitada, porque ele vai voltar e ele vai retrogradar de novo e ele vai voltar para Capricórnio. Então a gente tem esse tempo ainda para dar uma corrigida. O que eu não fiz desde 2008, que eu preciso fazer, que eu não fiz? Dá tempo de você dar uma corridinha, tentar correr, sabe aquele dia que a gente fala assim, eu preciso fazer minha prova, é a prova que vai decidir se eu vou passar ou não, e começa a estudar loucamente. É isso aí, é começar a olhar para esse ponto, é fazer, olhar para dentro de você, olhar o que está interno, porque isso pode estar refletindo no externo, e o externo, né, é a recompensa que você precisa de tudo isso. E Aquário, ele vai sentir essas mudanças, ele vai sentir a título de é como se ele precisasse ficar aberto para o diferente. E acaba que os aquarianos, eles, por mais que eles sejam diferentes, eles não assumem que eles são diferentes. Eles têm medo. Por quê? Não é porque eles não querem, é porque eles são tão diferentes e às vezes a sociedade pede para ficar dentro de uma caixinha, dentro de um padrão, que eles se sentem fora, eles ficam tentando se encaixar dentro desse padrão. Então a vida deles é tentar entrar dentro desse padrão. E eles precisam perceber que eles são diferentes, eles têm que assumir a diferença, essa, vamos dizer assim, essa faceta que eles têm de trazer um novo. Eu falo que Aquário, eles são os futuristas, vamos dizer assim, ele traz coisas do futuro para a gente quando eles começam, eles são muito inovadores. Então, é ideia nova, é um formato novo. Se a gente não deixa o nosso lado aquariano ir para fora, a gente fica preso a essa, vamos dizer assim, a esse potinho, né? Esse quadradinho dentro dessa caixinha, tentando caber num padrão que não é de ninguém, que não é nosso, que foi imposto em algum momento e que a gente está seguindo um padrão, um sistema que não vai. É justamente isso que está pedindo a mudança, é quebrar esses padrões. Então, o que os aquarianos precisam, tanto de ascendente e de sol, é fazer o quê? É entrar dentro dessas mudanças, é aceitar as transformações, porque eles podem não querer olhar para isso. E se você tem um ascendente em aquário, ou você não está ligando para as finanças, né, de alguma forma, não quer evoluir, ou então você vai estar muito rígido com medo que aquilo dali se acabe. E pode estar os extremos, é 8 ou 80. Então, ele não, é como se ele não tivesse um meio termo. Então, é preciso olhar para esse equilíbrio, tá? Porque o momento é transformação, ele pode se deparar com algumas fragilidades, uma dificuldade, ele sentir dificuldade de se relacionar, de interagir de uma forma mais eficiente ali. E Júpiter, ele vai estar pegando ali, quem tem um ascendente em aquário, vai estar pegando a casa 5. O que vai acontecer? Vai ativar o momento de quê? De prazer, vai falar da casa 5. Então, vai falar assim, ó, coloca seu projeto, faça acontecer. Então, é como se ele precisasse fazer o quê? Uma autoavaliação, ter uma visão interna sobre ele e trabalhar a criança interior que ele tem. Se ele não olha para esse movimento, ele pode sentir isso pesado. Pode sentir pesado. Então, ele precisa compreender, precisa investir o tempo dele, abrir espaço para as coisas novas que ele mesmo tem dentro da alma dele e deixar que aquilo chegue, que aquilo transmute e que a gente sinta também um reflexo disso. Porque se a pessoa, todo mundo começar a se transformar, não ficar preso dentro de padrões, a gente vai transcender. Então, vai ser ótimo. E financeiramente, dentro do projeto, é aquele momento, assim, que você olha e você vai estar com uma criatividade a mil, se você deixar. Vai vir, é como se fosse na velocidade da luz as ideias. Só que ele vai precisar trazer isso com calma, porque também não adianta querer correr e colocar tudo no mundo. Ele vai precisar o quê? Coletar as ideias, que é o momento assim, vamos coletar, vamos ver o que dá para fazer agora, qual que é a ordem disso tudo, o que eu preciso para curto, médio e longo prazo, e organizar. Colocar a organização, mas vai ter muitas ideias, e a gente vai precisar disso. Então, Plutão em aquário vai ficar 20 anos, então tem tempo suficiente para criar esses objetivos, essas metas, e todos nós vamos ter
esse Plutão em algum lugar, né, do mapa. Onde está Aquário no nosso mapa vai ser o lugar que vai chamar a gente mesmo para olhar para isso. Vamos dizer assim, é fundamental. Mas é um ano que ele vai poder trazer muita criatividade, muitas coisas novas. E isso é uma oportunidade, né? Então, ele não vai ficar preso, ele vai ficar insatisfeito porque não está acontecendo da forma como ele quer. Mas, tanto para Capricórnio, tanto para Aquário, eles vão ter que trabalhar o quê? Vai ter que trabalhar com o tempo. Não vai ser do tempo deles, vai ser no tempo que tiver que fazer, né? Então, isso que vai ser difícil porque o ano já está lento. As pessoas vão sentir, a gente já está sentindo, olha, vou te dar um exemplo. Não sei se vocês separaram, mas o mês de janeiro parece que tinha um ano que estava janeiro e janeiro não acabava. Janeiro foi o ano de 2024/1. Eu te amo. Foi o ano inteiro, o mês de janeiro, e daí o restante do ano é o próximo ano. E agora para te contar, assim, 500 dias. E agora para você ver que interessante, o mês de janeiro pega o signo de Capricórnio e pega o signo de Aquário. E é justamente o regente do ano. Se você for pensar, a gente só teve como que vai ser o ano. É desse jeito, como foi em janeiro. Então, espera para isso. Então, a pessoa pode ficar ansiosa, sabe? Não acaba, não vem. E ali, ela pode trazer um desconforto muito grande. Porque o ano é parado igual janeiro foi. Tá andando, tá acontecendo, tá vindo o dia, tá vindo a noite. Só que o tempo é como se o tempo tivesse parado. Então, isso que a gente vai precisar trabalhar em 2024, é dentro desse tempo. Então, para os piscianos, né, é um ano, eu falo assim, que ele vai sentir não tanta diferença que 2023, porque ele já está sentindo essa trava desde o ano passado. Eu acho que os piscianos sofreu mais foi o ano passado, vamos dizer assim. Esse ano ele está ainda sentindo o mesmo, vamos dizer assim, a mesma energia, não mudou muito para eles estão com Saturno, né, ali dentro do signo deles, e agora, a gente teve na semana passada, nós tivemos uma conjunção que eles sentiram bastante. Foi uma energia muito forte para a gente essas 2 últimas semanas. Não sei se todo mundo parou para pensar o quanto foi, assim, desafiador. Mas para os piscianos, eles estão pedindo o quê? Vamos acordar. Não dá para ficar fantasiando, não dá para ficar se iludindo em algumas situações. Às vezes a pessoa fala assim, olha, tem que mudar. A pessoa acredita com todas as forças que não precisa mudar. Aí ela vai sentir. Quando começar desse jeito aí, as ilusões é como se você vai cair do cavalo. A melhor expressão para esse posicionamento. Então, é o momento de trazer coisas concretas. Eu falo assim, sair entre a razão e a ilusão. Não é emoção, não. É ilusão. Porque ele precisa tirar esse óculos cor-de-rosa, que tudo tá lindo, tá maravilhoso, tá do jeito que tá, e tá bom demais, eu só agradeço, e lá no fundo não tá legal. Aí você vai conversar com a pessoa, não tá legal, precisa trazer um movimento, então precisa acordar dentro desse sentido. Então, eu falo assim, mas ele vai ter, assim, ele seguindo esse caminho, se ele trazer isso à realidade, ele vai ver que ele precisa, que ele vai ter algo profundo para poder olhar. Vamos dizer assim, ele vai receber aquela sementinha, só que vai precisar de um pouco mais de tempo, mas vai dar fruto. Ele só precisa acreditar. Então, isso é tirar os véus da ilusão e trabalhar isso constantemente no ano de 2024. Então, é um ano que vai pedir amadurecimento também a nível familiar, tá? É algo que vai precisar olhar para o ambiente íntimo, às vezes nem é família, talvez relacionamentos íntimos, às vezes é um amigo, é uma situação onde você fica e você considera aquilo como um lar. Além de tudo, a família também pode estar mais, vamos dizer assim, mais delicada. E peixes é muito sensível, acaba que ele sente muito esse influxo familiar, sabe? Principalmente quando tá ali. Só que muitas das vezes ele pode achar que tá tão bom que ele foge da responsabilidade.
e não vai querer ver. Às vezes a pessoa tá ali doente, não, isso é bobagem, daqui a pouco passa. E precisa olhar, precisa arrumar um medicamento, mas tá ali falando, não, vai passar, calma que passa. Então, é a hora que tá pedindo para crescer dentro desse sentido, precisa trazer o autocuidado, investir no desenvolvimento pessoal mesmo, encarar a vida de forma real, colocar ali a realidade, vamos dizer assim, para fora. Então, é um ano que ele vai ter muitas coisas positivas, mas também vai ter esses desafios que eu falo que não é negativo, é um aprendizado. Então, nada, eu falo assim, não tem mapa ruim. Tem momentos que a gente precisa entrar em ressonância com o que o universo está pedindo para a gente. Quando a gente entra dentro dessa ressonância, as coisas começam a acontecer de uma forma mágica. Aí a pessoa fala assim, nossa, tá mágico. Não, é porque você está entrando no fluxo. E eu gosto assim, quando a gente traz o espiritual para o nosso material, isso acontece assim de uma forma muito fluida. Então, vem por merecimento e você vai recebendo as recompensas, vamos dizer, do seu trabalho que você está fazendo de forma correta. Então, isso é evolução. Então, os signos, eu falo assim, de uma forma geral, eu vejo assim, só aprendizado, eu não consigo ver algo ruim, tá? Em mapa, não consigo ver algo ruim em mapa, não consigo ver algo ruim da situação. Eu consigo olhar um chamado para aquela situação. Isso eu consigo perceber. Mas eu acho assim, tá muito bom, né? 2024 tá bom, mas a gente vai ter essa dificuldade com o tempo. A gente vai ter que aceitar o tempo das coisas, vai facilitar o nosso desenrolar aí de 2024. Mas essa é um reviewzinho. Isso, quando a gente trabalha, se você for perceber, Saturno, ele trabalha o nosso profissional, as nossas responsabilidades, o nosso compromisso. Como ele está num signo que é emocional, então, eu não sei se você percebeu, todos os signos estão passando por um lado emocional muito forte. Uhum. Então, todos nós estamos sentindo esse chamado de olhar para o nosso lado emocional. Só que as pessoas podem cair na ilusão de que eu não preciso. Tá tudo bem comigo, vai passar. E as coisas, e não ver, e ficar nessa ilusão, ter esse óculos cor-de-rosa que não consegue ver a situação de forma que precisa ser olhado. Então, esse é o cuidado que todos os signos devem ter. Signos, eu considero que hoje em dia a gente olha assim, quem não trabalha muito, quem não está acostumado a utilizar a astrologia como meio de organização ou como uma ferramenta de autoconhecimento, ela vai sentir que os signos são muito, vamos dizer assim, a astrologia em um momento ela foi muito ridicularizada, colocada, vai ver o horóscopozinho, vai pegar o jornalzinho. Então, ficou muito assim. Quando a gente olha a astrologia de profundidade, como que ela pode causar na vida da pessoa, às vezes ela nem acredita. Pessoas vão desenvolvendo sem que elas percebam. Quando você segue esse fluxo, a gente está aqui para um processo, sim, espiritual, evoluir, só que a gente tem ferramentas, não só a astrologia, mas a gente tem outras também, que nos guia. E a gente tem que incorporar essas ferramentas na nossa vida, porque eu acredito assim, são os nossos benefícios, né? A gente tem aqui. Então, acreditar nesse lado emocional e espiritual, que o material vai vir. Então, esse ano, para as empreendedoras, qual que é? Eu falo assim, tem uma passagem da Bíblia que fala, cuidai dos reinos dos céus e o restante será acrescentado. Não sei se eu estou pronunciando correto, mas querendo olhar o seguinte, cuida do seu espiritual, cuida da sua energia, que o restante vai ser acrescentado. Então, o ano de 2024 se resume em isso. Se você estiver fazendo, vai vir. Sem dúvida, vai vir. Então, não tem outro resultado para isso, senão a colheita. Agora, se você não olha, você vai repetir de ano. Então, é isso que para as empreendedoras. Então, vamos olhar para o lado emocional, ainda dá tempo. É um momento que a gente vai ter vários, vamos dizer assim, várias mudanças. A gente vai ter os eclipses que vão afetar os nossos relacionamentos, que vai pegar o eixo de Áries e Libra. Então, essas pessoas vão sentir muitos eclipses. E se você tem um ponto muito forte, Sol, Lua, Ascendente, você vai sentir isso muito intenso, né?
As pessoas que têm gêmeos, né, no mapa gêmeos e Sagitário, também vai sentir a mudança de Júpiter ali. Não é que ele é ruim, porque depende de como você vai olhar para ele. Porque ele no positivo, ele vai trazer expansão. Ele no negativo vai trazer insatisfação. Então, depende de como você olhar para isso, é que vai te dar os resultados. Então, eu posso, assim, deixar que, vamos dizer assim, tiver alguma dúvida sobre o que eu falei, às vezes trazer ali a conexão se alguém tiver. Eu tô com a minha cabeça, que eu posso falar que tô com a minha cabeça explodindo, mas também é para um lado muito bom. Eu senti que essa previsão trouxe uma clareza muito mais tranquila e não sei, eu tô me sentindo com o coração quentinho, sabe? Porque você falou ali que esse ano é realmente da colheita. Você tem que plantar e se você fizer, você vai ter resultados. Então, pelo menos no meu mapa astral, teve muitas coisas boas que eu tenho nos mais fortes Gêmeos, Escorpião e o meu próprio signo, Touro, né? Então, Perfeito. foi muito bom para mim e para vocês que estão ouvindo, o que vocês acharam. Ali o Irã disse que foi excelente, você que achou maravilhoso fazer um mapa com Ah, você. Um que legal. elogio. Oi. A Mendes falou, eu tô chocada com que está totalmente assim, não aguento mais 2024. Ela já tá querendo ir para 2025. Olha que a gente nem chegou em março. Parece que o ano já tem, parece que já está na metade do ano e a gente nem começou o ano. Mas assim, A culpa é de janeiro, que teve 500 dias. olha que o ano nem começou ainda. Vocês vão reparar quando chegar ali, hora que passar os eclipses, quando a gente chegar a junho, a gente vai achar que o ano já está acabando. Não, ele só está na metade do ano. Então vai ser um ano mais lento mesmo. A gente vai ter que desacelerar, por isso que precisa de muita meditação, precisa conectar bastante, arrumar algo para distrair, para poder ter como lazer mesmo, para poder levar isso de uma melhor forma possível e ser bom para os negócios. Se você está feliz, alegre, está bem, vai estar com energia e o pique total para o seu negócio. Sensacional. Verdade, janeiro durou 6 meses, fevereiro durou 4. Vários anos dentro de um. Total isso. Vai Isso mesmo. ser muito isso, quando eu queria também sentir essa necessidade mesmo de lazer. É uma coisa que eu tô percebendo que tá bem comum com todo mundo que eu converso, ir mais para um pouco mais retirado, tipo, trabalhar, ter o tempo de trabalho, sair, ir para uma praia, caminhar na areia, ter contato com o verde, parece que a gente consegue mudar completamente o astral e a nossa energia, consegue se restabelecer. Mas Isso uma coisa ali mesmo. que você falou bastante, que a astrologia não é tipo só ler um mapa assim, vou ficar aqui o meu horóscopo, porque eu percebi que é uma coisa também que aconteceu com o design. Então, para quem não me conhece, né, que veio por conta da Mila, o Se veio por conta de outros lugares. Meu nome é Ellen Leal, eu sou fundadora do estúdio HSL e eu sou do nicho de designer. E o design ele tem muito disso, porque tem algumas pessoas que falam, sou mais uma articinha, mas assim como a astrologia, as suas artes não devem ser superestimadas, elas são importantes das suas maneiras e tem um porquê delas fazerem. Elas trazem o seu resultado se você respeitá-las e respeitar algumas técnicas, como as coisas que foram validadas, respeite o seu profissional que está exercendo essa área, porque ele sabe o que está fazendo. Sim, você falou tudo. Uma coisa que você também falou agora, que é muito importante para as pessoas observar em 2024, igual, às vezes a pessoa, ela precisa ali dar uma caminhada, respirar outros ares. Muitas das vezes, ela vai sentir dificuldade de fazer isso, achar que não pode fazer isso. Aí ela vai fala assim, vou ser julgada, como assim? 3 horas da tarde, eu estou andando aqui na praia e eu não estou trabalhando, ela pode se cobrar muito dentro disso. Não, porque o certo é ficar trabalhando. E às vezes nem é assim.
que precisa, não é dessa forma rígida que você vai levar 2024 de uma forma fluida. Vai ter que afrouxar um pouquinho, vai ter que deixar a margem para o divertimento, vai ter que trazer algo que nutra o emocional e deixa feliz. Só que cada um tem a sua maneira, tem o seu sistema, tem a sua forma de ver também, né, de processar essas emoções, canalizar essas emoções. Total. Saiba, saiba trabalhar de forma inteligente e não muito, porque o trabalhar muito já passou da época que quando mais trabalho você fizer, mais resultado você vai ter. Não é bem assim. É, quando mais trabalho você fizer e você não tiver tempo para o seu lazer, você só vai conseguir um burnout. Justamente, você falou tudo, é Justamente. isso aí. É um burnout, mas se você trabalhar de forma inteligente, tá aí. O cenário é completamente diferente. E os astros estão completamente alinhados para quem trabalha de forma inteligente. Vamos Sim, plantar, vamos utilizar então, os momentos a nosso favor. Signos, depois eu vou compartilhar nos dois perfis, né? Compartilhar, a gente vai ao longo da próxima semana compartilhar pequenos vídeos falando sobre cada signo. Então, caso você tenha ficado com alguma dúvida em específico, pode ficar tranquilo que vai ficar gravado. e vai ser ótimo. Aí vai poder dar né, uma olhadinha ali, se esquecer, já tem ali registrado para poder lembrar. E o que você falou, ela é justamente o que vai ser 2024. Precisa ter consciência desse lado, levar de uma forma leve. Porque senão não consegue fluir. Vai sentir dificuldade de fluir. Total. E eu gostaria de encerrar agradecendo imensamente por essa aula. Eu estava aqui, sabe, muitas vezes, tipo, totalmente imersa nas palavras, tipo, tentando fazer conexões com como que foi minhas últimas 2 semanas, como é que foi essas minhas semanas. Então, não sei, você estava falando, sei lá, de peixes, eu não tenho grande indício, não é sol, nem lua, nem ascendente em peixes, mas teve algumas coisas que você falou que parecia que estava falando comigo e eu senti isso, acho que em todas as previsões. Mas Sim, mas foi muito gostoso, foi muito bom. sim, e a gente tem os 12. Quando a gente faz o mapa, a gente descobre que a gente tem os 12 signos no nosso mapa. Não é só o nosso signo solar Uhum, como a gente conhece. E a uhum, partir daí, a gente consegue entender melhor os nossos comportamentos, uhum. como que a gente está lidando com cada situação. Então, tudo isso é importante através da leitura. Então, você vai ver que é muito mais profundo do que somente ler o horóscopo. É muito raro, até mesmo a gente, assim, as pessoas que me seguem vai ver que eu não falo muito sobre esses horóscopos, porque é tão raso que a pessoa fala assim, não, isso é mentira, isso é bobagem, né? Porque é muito geral. Se a gente falando do ascendente do Sol já é uma forma geral, agora você imagina falar sobre horóscopo. Fica mais geral ainda. Eu falo assim, é muito importante a gente trazer isso. E colocando só um ponto importante, assim, falando, eu vou abordar mais essa questão de Plutão em Aquário numa próxima live. Então, eu vou falar só dele, só das transformações, como que ele vai agir, como que ele vai interferir na nossa vida. Então, a gente vai precisar trazer o quê? A gente vai correr atrás para dentro desses dias, né, enquanto a gente está trabalhando com ele de uma forma mais leve, que a gente não está sentindo ele tanto, porque a gente vai sentir ele de verdade em 2025. Só que a gente já está sentindo. Não era para a gente sentir, a gente está sentindo. Você imagina quando chegar em 2025. Vai estar muito forte. Então, é muito importante a gente trabalhar essa roupagem, né, vamos dizer assim, ele está trocando de roupa. Como que ele quer se vestir? Quais mudanças que você precisa trazer na sua vida? Igual eu, né, algumas informações sobre as transformações, porque é justamente isso que vai falar. É trazer a transformação para a nossa vida. Ai, que graça. Concordo completamente. Sim, Não, quando a gente a começa a olhar. astrologia acho que foi uma das coisas, sabe, que eu fiz com base, depois que eu fiz o meu mapa natal há muito, muito tempo atrás, né?
eu percebi que toda virada do ano eu preciso ver como é que tá os astros e também como é que tá a numerologia, que é outra coisa que eu acredito. Então eu sempre faço meu Sim, planejamento conforme isso. Tipo, que tem meses que não vai ter certo para algumas áreas, então vamos focar na outra área que vai dar certo. E e assim, é, vamos fazer o universo trabalhar a nosso favor. e é justamente isso. Quando a gente olha por esse ponto de organização, de estruturação, olhar a astrologia como uma possibilidade, porque ela não vai colocar, ela não vai definir o seu ano, mas ela vai te apontar caminhos que, se você seguir para um lado e você seguir para o outro, quais são os resultados disso. Uhum. Então, quem vai escolher vai ser você. Então, por isso que não vai colocar limites para sua vida, né? Ele não vai te Uhum. limitar, mas ele vai te apontar, ele vai te alertar. Olha, tem um caminho X, vai dar isso, isso, isso. Se for caminho X, vai dar isso. Então, foca naquele lado que está livre e que, se você for de um lado e for do outro, vai dar bom do mesmo jeito. Então, essa é a importância de você se organizar e olhar também a questão, o chamado do ano. Às vezes a pessoa está com um chamado, ela está fazendo totalmente diferente. Às vezes a pessoa tá querendo abrir um negócio, às vezes ela tem que estudar. Às vezes é um ano para ela poder desenvolver o intelecto. Aí ela está fazendo coisa e vai achar que não dá certo. Isso é um exemplo, né, que a gente olha ali. E é muito importante a gente trabalhar dentro desse princípio, desse ponto de partida ali. Total. Tá? É um Então, livre, é um livre-arbítrio, uma bússola para te orientar. sim, Exatamente. justamente. Eu agradeço muito, Ellen, também a participação, né, poder vir falar aqui sobre os astros, né, algo que eu gosto muito, né, então, Uhum. é prazer também colaborar para as pessoas poderem entender o que que tá chamando esse momento, porque às vezes a gente sente pesado, um pouco, vamos dizer assim, é, nublado, né, vamos dizer assim, mais arrastado, mas a gente está tendo um chamado. Então é importante a gente olhar para isso. Então, restabelecer e trazer ali é, uma outra visão. Vai Uhum. ser perfeito. Tá? Eu sabia que essa live ia ser muito gostosa, ia ser um momento realmente um bate-papo para a gente se divertir, e porque é um papo que pelo menos as pessoas muito próximas a mim gostam muito e sabem do valor que tem para se organizar, para se planejar, para ter uma visão um pouco, uma clareza maior realmente de como vai ser e como e se tá tudo bem, se você não tá bem, tá tudo bem, é por conta disso, ou se você não tá bem, vamos fazer outras coisas para melhorar o astral. Então, como eu pensei que seria um tema muito gostoso e todo mundo gosta, falei, quer saber se tem uma data importante que faz sentido fazer essa live, seria hoje no Dia Internacional das Mulheres. Realmente, E foi meus parabéns para nós, é nosso para dia. nós. Realmente, mulheres, né, que estão empreendendo, a gente está atingindo um lugar muito gostoso, né? É diferente. A gente sempre teve ali eu pelo menos, né, eu tinha uma outra visão. Hoje que eu sou empreendedora, eu vejo o quanto é gostoso empreender. É desafiador, mas é gostoso. É, aquele negócio, quando tem os perrengues, a gente fica, nossa, será que vai estar certo? Será? Por que que eu escolhi isso? Mas daí você tem a opção de sair, ir para um lugar, ir para a praia, caminhar na praia no meio, depois e continuar com os seus trabalhos, porque você faz, são projetos, você faz o seu tempo, não Isso tem é segredo. perfeito. Essa liberdade geográfica, essa liberdade de escolha, eu diria que são uma das coisas que eu mais gosto e que me fizeram começar a empreender há alguns anos atrás. Perfeito, isso é muito gostoso mesmo. Mas, mas então, um feliz Dia Internacional das Mulheres para todas. A E, todos nós. e se ninguém tiver nenhuma dúvida, acho que vamos dar como finalizada a nossa live. E quem sabe, se vocês curtiram tanto, quem sabe a gente não tenha de Jamila mais vezes. Vou adorar. Vai ser ótimo. Já tive umas tantas ideias. Abençoa a criatura aqui. Ai, que ótimo. Muitas ideias, é isso mesmo. Tem que aproveitar. Uhum.
Viu? Então, tenham todos um incrível final de semana e ao longo dos próximos dias a gente vai estar liberando essa live cortada, separada por signos. Então, espere que Ai, você vai ter um vídeo falando só sobre o seu signo. que Adorei a legal. live, Vai ficar muito obrigada pelo conteúdo. Feliz nosso dia. Uhul. legal. Oi, Gratidão, obrigada, meninas. gratidão Amei. Nossa, também. é muito bom saber que todo mundo, que as pessoas curtiram mesmo. Ai, que legal. Também agradeço todo mundo a participação, né? E também, né, de uma forma de poder contribuir. Espero que tenha contribuído para todo mundo. Uhum. Boa Tá? noite, bom Boa descanso. noite, tchauzinho. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.